É muito comum o pai ou a mãe fumar dentro de casa, o filho observar. O pai fala assim: eu tô fazendo aqui uma coisa errada, só papai que pode. Na verdade, essa fala, infelizmente, pouco pode ter efeito. Bom, o uso indiscriminado de álcool pode prejudicar antes mesmo da vida adulta. Ali na infância, na adolescência, aquela pessoa que começa a utilizar de forma excessiva o álcool, ela não só aumenta o risco de acidente no trânsito, aumenta o risco de brigas, de conflitos físicos com outras pessoas, mas também prejudicar bastante o seu nível cognitivo para estudar, para obter ali um bom rendimento na escola, para concentrar, para ter um bom relacionamento com as pessoas no dia a dia, porque muitas das vezes, após a utilização do álcool, no dia seguinte a pessoa pode ficar mais desanimada, mais para baixo, ou muitas vezes irritada, muitas vezes impaciente. Então, muito mais do que uma simples ressaca, a pessoa pode ter várias consequências ali logo nesse início, quando começa a utilizar o álcool de forma excessiva na vida adolescente. E a partir de quando esse uso fica cada vez mais indiscriminado, cada vez mais frequente na sua vida, pode prejudicar toda a vida pessoal, familiar, profissional dessa pessoa. Muitos não entendem que o álcool, ele não só pode ser uma porta de entrada para outras drogas ilícitas aí, vamos dizer assim, como maconha, cocaína, crack, mas ele por si só pode gerar consequências graves para aquela pessoa no dia a dia, enquanto adulto. Ela pode ter um relacionamento muito ruim com a sua parceira, com seu parceiro, gerando conflitos constantes ali devido a esse álcool excessivo. Não ter uma boa relação muitas vezes, ou com os pais, ou com os filhos, muitas vezes alcoolizado. E depois se arrepende de manter-se ali alcoolizado porque não vai ter aquela conexão emocional com o seu familiar. Além desses problemas de família que são graves e que geram muita repercussão, não só para a pessoa, mas para a família toda, temos aí os problemas de saúde da própria pessoa, que vai desde o risco de ter, por exemplo, um AVC, um infarto, uma cirrose, que isso aí pode acontecer no decorrer do tempo, assim como os acidentes que eu já falei, os acidentes de trânsito, as brigas constantes. Às vezes as pessoas acham que brigas e conflitos, tanto entre irmãos, entre cunhados, marido e mulher, ou entre parceiros, entre os cônjuges, não acontecem com tanta frequência, mas é muito comum. Brigas após o uso do álcool. E essas brigas levam a agressões, não só verbais, mas agressões físicas. Acontece quando aquela pessoa já está utilizando o álcool de uma forma excessiva há muito tempo. Não podemos de jeito nenhum aqui colocar a culpa só no álcool, porque a culpa das agressões não é o álcool, mas é um fator que aumenta a probabilidade de acontecer momentos de impulsividade em que a pessoa não faria se não estivesse alcoolizada daquela maneira. Então os problemas são graves, tem os aspectos profissionais em que muitas vezes a pessoa não rende o tanto que poderia render profissionalmente e assim ela pode não conseguir aquele sonho, aquele desejo que tanto sonhou algum dia devido ao álcool excessivo. Os problemas relacionados ao álcool são muitos. Posso ficar aqui horas contando os diversos problemas, as consequências negativas do álcool. Muitos pais orientam, informam, falam para os filhos não fazerem uso de álcool na adolescência, na infância, e infelizmente muitos esquecem do que pode ser feito de mais efetivo, que é o exemplo. O exemplo dentro de casa
é o que pode ajudar bastante a esses filhos evitarem o uso desde cedo do álcool. Muitos pais falam para não beber, mas estão ali todo dia bebendo dentro de casa. Falam para não fazer isso ou aquilo com a bebida alcoólica, mas às vezes está ali todo dia brigando com seu cônjuge, com seu parceiro ou parceira, após uma bebedeira, e o filho vendo. Muitos pais falam para não ir para a noite beber tanto, mas acontece que vão para a noite, bebem muito, chegam 7, 8 horas da manhã em casa e o filho vê aquilo. O filho sente isso e é isso o exemplo que muitos pais dão para os filhos. A ideia aqui, na verdade, não é de julgar, mas é de tentar mostrar que isso é fundamental não acontecer de pai para filho, porque o filho, ao ver essa situação, de alguma maneira pode ser influenciado a utilizar o álcool de forma excessiva. Às vezes ele não vai utilizar ali naquele momento, mas em outros momentos em que às vezes fica mais triste, mais desanimado, na cabeça dele ele pode acreditar que uma estratégia de fuga seria o uso do álcool excessivo, porque ele tinha muitos exemplos disso dentro de casa. E dessa maneira, se há uma estratégia que deve ser feita e que é bom não só para o filho, mas para os pais, é dar o exemplo e não fazer o uso excessivo de álcool. Assim você vai estar ajudando a você e a toda a sua família. E essa estratégia não vale apenas para o álcool, ela vale para o cigarro. É muito comum, às vezes, o pai ou a mãe ou o tio fumar dentro de casa, o filho observar e às vezes o pai fala assim: olha filho, eu estou fazendo aqui uma coisa errada, mas você não pode não, tá? Olha filho, só papai que pode, você não pode não. Na verdade, essa fala, infelizmente, pouco pode ter efeito no dia a dia, porque o maior exemplo ali, a pessoa está dando ou está fumando, e posteriormente a chance desse filho fumar depois é maior também. Então o que deve ser feito é evitar ao máximo qualquer tipo de exemplo negativo dentro de casa. Esse é um assunto polêmico e muitas vezes alguma pessoa pode ver esse vídeo aqui e não concordar comigo e às vezes ter uma opinião diversa. Eu entendo, na verdade, qualquer opinião diversa e é esse o objetivo do canal: compreender, refletir e ter opiniões divergentes mesmo. Inclusive, aproveite e deixe seu comentário aqui embaixo sobre o que nós estamos conversando. Mas a questão da maconha, eu percebo que muitas pessoas não observam e não conseguem enxergar as consequências negativas dela no dia a dia. Se você procurar aí no Google os efeitos positivos da maconha, você vai achar alguma coisa. Se você procurar os efeitos negativos, você também vai achar. Mas aqui eu estou dizendo do meu dia a dia, do que eu encontro bastante aqui no meu consultório e que eu acho fundamental você que está aí me assistindo, nos assistindo, entender um pouquinho. Muitas pessoas que fumam maconha, elas às vezes fumam para tentar relaxar. Às vezes aquela pessoa está muito ansiosa, está muito impaciente e numa tentativa ali de relaxar, elas acabam fumando a maconha, acreditando que a maconha possa ajudar a ficar mais tranquilo. E que de fato acontece na maioria das vezes naquele momento em que a pessoa está fumando, mas ela não percebe depois o que ela pode causar. É muito comum aquela pessoa que está ali fumando, no outro dia, ela ficar mais ansiosa, ela ficar mais inquieta, mais impaciente, e ela não percebe que às vezes é em decorrência do próprio uso da maconha que ela está ficando mais ansiosa, mais impaciente. Ela acha que é a ansiedade do dia a dia ali dela mesmo. E aí o que ela faz para tentar melhorar? Ela fuma de novo. Na hora ela pode até relaxar, ficar tranquila, mas depois vem um problema negativo no outro dia também. E não é só isso. O problema da maconha é que aos poucos ela vai dando as consequências negativas. Nós já sabemos que aquelas pessoas que têm uma predisposição
a desenvolver um quadro de esquizofrenia, por exemplo, alguns estudos já demonstram que aumentem até 6 vezes a chance dessa pessoa que já tem uma predisposição a ter um episódio de um quadro, de uma crise psicótica. Outra questão que acontece bastante são as pessoas começarem a ter interpretações diferentes da realidade após o uso da maconha, gerando ali às vezes delírios, alucinações, e não ser passageiro, ser persistente durante semanas, meses, e isso pode gerar um impacto muito negativo para o dia a dia da pessoa que está fumando, porque pode atrapalhar a vida pessoal, familiar, profissional, atrapalha o dia todo dia da pessoa. As consequências da maconha são gigantes. E em termos aqui psíquicos, eu mencionei alguns que é o que eu costumo vivenciar bastante aqui no consultório. Tem outros, por exemplo, às vezes a pessoa desenvolve um quadro de alteração do humor, começa a apresentar episódios ou de euforia ou episódios de muita tristeza, de muita angústia, gerando uma repercussão importante também para a pessoa e para a família que está ali. Então, gente, essa questão de maconha que faz bem, temos que tomar cuidado com isso. Tomar muito cuidado, porque aqui na minha prática, no meu dia a dia, eu não vejo isso. A introdução de bons hábitos, de hábitos saudáveis logo na infância, imprescindível para uma vida saudável, para uma vida repleta ali de bons hábitos, né? Aquelas pessoas que normalmente começam a fazer atividade física desde cedo, elas tendem a manter esse ritmo de atividade física também na vida adulta. Assim como aquelas pessoas que alimentam-se bem na infância, também tendem a manter esse hábito com maior facilidade na vida adulta. E assim é com a maioria das questões que nós falamos aqui. Então, por isso a importância do bom exemplo desde a nossa infância. Não só evitando demonstrar exemplos ruins para os filhos, mas principalmente demonstrando bons exemplos, como fazer uma atividade física junto ao filho, uma caminhada, tendo uma boa alimentação junto com ele, não comendo de forma excessiva ou de forma exagerada. Ele vai ver o exemplo e vai querer depois. Então, temos que partir do exemplo. O exemplo é o melhor caminho para termos uma vida saudável, uma vida de bons hábitos, desde a infância e a juventude. Se você está gostando deste conteúdo, te convido a curtir, a se inscrever nesse canal. Toda segunda e quinta eu publico vídeos aqui. E compartilhe com seu amigo, com seu familiar, e você acha que será interessante para ele esse tema.